Quantas pessoas enfermas, aleluia, que crentes não quis ajudá-las. E essas pessoas que alguém não quis ajudar, foram as pessoas que foram ferramentas de Deus para me abençoar. Então não rejeite o lugar que Deus te colocou, o momento que Deus criou na sua vida. Não rejeite o que Deus está fazendo. Por quê, pastor? Porque Deus tem um propósito nisso, e Ele vai te dar vitória. E é por isso que eu deparo com um texto, agora que este homem escreve a rainha Esther, dizendo para ela da seguinte forma: porque se de todo te calares. Quantas vezes Deus nos coloca em situações para a gente abrir a boca e a gente não abre. Quantas vezes Deus nos coloca em situações para a gente defender aquela causa e a gente não defende. Sabe aonde eu quero chegar? Quantas pessoas me procurou para falar do meu pastor e eu não permiti isso, eu não deixei falar. Quantas pessoas me procurou para falar da minha igreja, eu não permiti isso. O que eu estou querendo te dizer é que você precisa entender que Deus te colocou, aleluia, em uma situação. Deus criou uma situação para você, e Ele quer que você abrace esta causa. Porque não pense você que tornando omisso, aleluia, que a sua identidade deixará de ser revelada. Porque crente aonde vai, ele é conhecido. Mulher de Deus, homem de Deus, aonde vai, ele é conhecido. E aí eu olho para um texto que diz o quê? Mardoqueu é certo com ela e diz: talvez para tal ocasião Ele te colocou aí. Aí eu deparo com um versículo de número 4, preste bem atenção, verso 15, que diz assim: olha, então disse Esté, que respondesse a Mordecai: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, e ainda que é contra a lei, perecendo, pereço. Sabe aonde eu quero chegar? Sabe aonde eu quero chegar? A gente precisa assumir quem somos nós. A gente precisa assumir a identidade de Deus na nossa vida. Quantas vezes alguém me perguntou para mim: quem é você? Me levaram a um hospital para orar por uma médica. Me levaram e alguém disse para mim assim: olha, pastor, não pode orar fazendo barulho. Eu falei: então me leva embora. Me leva embora. Alguém me levou no hospital e disse para mim: a gente quer oração, a doutora quer oração, mas não pode orar com barulho, não pode fazer barulho. Escute, querido, ei, eu nunca vou mudar quem sou eu por causa de pessoas. Existem pessoas que Deus conta com elas no momento certo, na hora certa. Quantas pessoas que Deus fez promessa na vida dele aqui nesse lugar. E eu vou lhe dizer outra coisa: ele saiu daqui, mas vai rodar e vai parar aqui. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aí eu olho para uma palavra, escute isso, ei, a mesma doutora que alguém não quer que eu ore com ela, é fazendo barulho, é a mesma doutora que eu orei, Deus curou ela do câncer, e a mesma doutora que agora é crente e é batizada no Espírito Santo está fazendo barulho. A mesma circunstância que quer lhe calar, Deus quer usar ela, aleluia, para te dar vitória. A mesma circunstância que quer lhe entristecer, Deus quer usar ela para te alegrar. Mas identificar Deus nisso não é fácil. Aí a pergunta que eu te faço é: a sentença de Amã prevaleceu? A ordem de Amã prevaleceu? Querido, nem todas as pessoas que estão no alto, que determinam ordens, significa que as suas ordens vão prevalecer. Um dos maiores erros que nós cometemos como, às vezes, servos de Deus, é não permitir que Deus flua dentro de nós com as suas características de milagre. A gente começa hoje, amanhã vai bem, mas daqui a pouco a gente nos torna omisso, e aí a gente não quer que Deus cobra da gente. Ei,
Sabe o que Deus me chama nessa noite? Ele me chama a uma responsabilidade, nesse nome atraídos pela cruz. Deus disse para mim que Ele quer pessoas que assumam o nome desta igreja. Deus disse para mim que Ele quer pessoas que assumam a identidade desta igreja. Deus está me dizendo que Ele vai trabalhar na estabilidade desta igreja. Sabe, os senhores não me perguntam o que é isso, mas eu olhava para as paredes desta igreja. Eu sei que isso não é físico, mas eu via Deus batendo estaca aqui neste lugar. Eu via Deus batendo estaca aqui neste lugar. E Deus falou comigo: quem entrar, ou entra para ficar, ou não vai entrar. E aí eu olho para uma mãe que determina ordens fraudulentas. O que eu quero lhe dizer, querido, é: nunca Satanás vai prevalecer diante da promessa de Deus na sua vida. Aí nós vimos uma mãe que quer oprimir Mardoqueu, uma mãe que decreta a morte dos judeus, mas uma mãe agora, aleluia, que cai por terra a sua sentença. Sabe por quê? No controle de tudo está Deus, na frente de tudo está Deus. E Deus está me dizendo nessa noite que Ele quer te trazer para essa realidade. Ele quer te trazer para essa realidade. Talvez você me pergunta: pastor, mas o que eu faço? Escute isso, ei. Tinha vestido, tinha cavalo e tinha coroa. Mas será que Amã provou isso? Ei, exaltação na vida de quem não consegue se preencher, nada o preenche. Tem pessoas que nada consegue preenchê-lo. E você sabe muitas vezes o que preenche ele? Sentimento de morte, sentimento de perseguição. Ei, quantas pessoas te perseguem? Quantas pessoas procuram você? Essas mesmas pessoas que te procuram, por que que elas não procuram se encher mais de Deus? Por que que elas não procuram buscar a Deus? Mas não, parece que a vitória dela é o teu fracasso, mas elas não verão isso. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. Entrei aqui, Deus falou comigo assim: olha, ei, Satanás não mandou nenhum demônio, ele veio pessoalmente. E muitas vezes ele para na porta daquela igreja, porque de dentro, de lá para cá ele não consegue entrar. E ele olha e diz assim: não vou deixar ela ter culto, não vou deixar ela prestar atenção, não vou deixar ela adorar, aleluia, não vou deixar ela acreditar que Deus existe. Mas Deus manda lhe dizer: eu existo.